Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de final, hein? Vasco e Botafogo aí disputam o título da Taça Rio, Vascão com vantagem. Hoje vai ter esse jogo aí para decidir quem será o ganhador, que infelizmente não vai valer nada essa competição. Vamos falar mais aí desse troféu que o Vasco pode levantar hoje. Também vamos falar aqui da provável escalação do Vasco para esse jogo importante aí para o Vasco ser campeão e começar a Série B na semana que vem, ó, a 1000 por hora. Também vamos falar aqui da situação do jogador Andrei, também aí da contratação, como que foi aí os moldes da contratação aí do Sarrafiori e também a saída do Thales Magno, que o Alexandre Pássaro explicou bem melhor aí pro torcedor como que ele conseguiu fazer a proeza de vender o Thales sem ninguém saber. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente põe vídeo todo dia, confere aí se o seu sininho tá ativado, porque muitas pessoas estão tendo problemas aí com as notificações. Tô postando vídeo diariamente aqui no canal, sempre dá uma conferida aí para você ver se tá recebendo os vídeos normalmente aí. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Botafogo daqui a pouco, aí às 3 horas da tarde em São Januário, pela final aí do jogo de volta da Taça Rio, né? O Vasco que tem a vantagem de ter vencido por 1-0, tem a vantagemzinha aí de um empate, e com empate já é campeão dessa competição. O jogo terá transmissão aí do TikTok, também aí da Record TV, do PPV do Campeonato Carioca e também da Vasco TV. O Vasco que tenta aí vencer, levantar esse troféuzinho, né, simbólico, porque infelizmente a FERJ diz que não irá ter premiações aí aos clubes, tanto aí que estão disputando o título realmente lá, a Mulambada e o Fluminense, e o Vasco e o Botafogo. Nenhum desses times terá premiação, porque a FERJ não conseguiu aí bater as metas de vendas e não arrecadou dinheiro nenhum com esse Campeonato Carioca, né? Aí vale sempre ressaltar o péssimo negócio que os clubes fizeram aí com a Record TV, que não resultaram em absolutamente nada. O Vasco lucrou, se eu não me engano, 8 milhões apenas, ou menos que isso, e com certeza um contrato com a Rede Globo ofereceria muito mais ao Vasco e também aos outros times, né? Mas devido aí à birrinha do Flamengo com a Rede Globo, o Vasco e os outros times do Rio de Janeiro foram aí na onda e acabaram assinando com a Record, que não pagou absolutamente nada, e também o pay-per-view do Campeonato Carioca não rendeu praticamente nada ao Vasco. Um absurdo, né? Depois de anos aí com um contrato milionário com a Rede Globo, perdeu muita grana ao assinar com a Record. Eu não gosto da Rede Globo, não assisto praticamente nada na Rede Globo, mas em termos financeiros era muito mais viável ao Vasco, era muito melhor pro Vasco, para falar a verdade, se ele tivesse fechado contrato com a Rede Globo, o Campeonato Carioca tivesse sendo transmitido pela Rede Globo. Infelizmente não aconteceu e o Vasco recebeu uma micharia aí da televisão por essa transmissão. E vai fechar o campeonato aí carioca frente ao Botafogo nessa Taça Rio. Como eu disse, o jogo terá transmissão aí da própria Record e com certeza o Vasco pensa em ser campeão. O torcedor sabe que o jogo não vale nada, com certeza os jogadores também sabem que o jogo não vale nada, mas vão dar a vida porque a Cruz de Malta está dentro de campo. A Cruz de Malta tem que ser sempre elevada, tem que ser sempre aí campeão. Nosso time do Vasco, não importa de que seja, o Vasco tem sempre que estar em destaque sendo campeão. Que venceu o Botafogo hoje, joga em São Januário e com certeza, na minha opinião, é favoritaço a levantar esse troféu, até porque tem um time mais organizado que o Botafogo. Eu até falei aqui alguns dias atrás que o Botafogo somente chutou uma vez no gol do Vasco no último jogo. O Vasco que jogou muito mal. Se o Vasco tivesse jogado bem, teria emplacado uma goleada histórica aí no Botafogo no último domingo. Infelizmente não aconteceu, mas venceu o jogo e tem essa mínima vantagem de um empatezinho. E pro jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo não terá as voltas aí do Leandro Castanho e também do Marquinhos Gabriel, estão praticamente descartados. Também o zagueiro Hernando não entrará em campo e o provável time do Vasco deverá ser aí Vanderlei, Léo Matos, também aí na zaga, Miranda e Ricardo Graça, na lateral esquerda, Zeca, no meio campo, Andrei, Matias Galazza, o Morato jogando um pouco mais recuado, na frente aí no ataque, Léo Jabá, Gabriel Peck e também aí a máquina de fazer gol, Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco pro jogo de logo mais aí às 3 horas da tarde contra o Botafogo, a final em São Januário. A gente confiando demais aí nos gols do Germancano, na minha opinião vai ser 2-0 Vascão, com a máquina de gols balançando a rede aí e dando título ao Vasco, esse título simbólico aí da Taça Rio. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo aí de logo mais. Lembrando a galera que assim que acabar o jogo tem pós-jogo aqui no canal. Se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada.
Bom, pessoal, ontem o Alexandre Pássaro falou aí a respeito de como que ele conduziu as negociações com o Sarrafiori e também aí com a negociação do Thales Magno, na venda do Thales Magno, né? Ele disse que a venda do Thales Magno foi totalmente em sigilo, tanto que não vazou absolutamente nada. A gente levou um susto quando o Vasco divulgou aí que tinha vendido o Thales Magno, quando surgiu a primeira notícia, até mesmo lá no Globo Esporte, que o Vasco já tinha vendido o Thales Magno, que o jogador inclusive já estava em Nova York. Foi um susto tremendo aí pro torcedor vascaíno, né? Muitos torcedores comemoraram demais essa venda. Foi uma baita venda aí da diretoria do Vasco, para falar a verdade, porque o Thales não estava rendendo nada com a nossa camisa, mas já está feito, o jogador não pertence mais ao Vasco. E o Alexandre Pássaro, em entrevista, falou a respeito de como que ele conseguiu blindar o Thales Magno para ninguém saber dessa notícia, né? Que o jogador estava sendo vendido. Disse que quando o jogador iria viajar para Nova York, pediu para que ele colocasse a roupa mais simples possível, tampasse a cabeleira dele, né? Porque o Thales tem um estilo bem chamativo, né? Qualquer um iria reconhecer ele se ele fosse com a cabeleira solta, né? E com certeza deve ter colocado um boné, trocar o par de tênis, né? Porque com certeza o jogador gosta de tênis lá coloridão. Ele disse que o Thales estava com tênis rosa e disse que ia com aquele mesmo. O Alexandre Pássaro falou: não, você vai com outro tênis mais simples. O Thales trocou toda a roupa dele para conseguir viajar para Nova York sem ninguém saber que o Vasco estava negociando esse jogador, né? E deu tudo certo. No final, o jogador já assinou com o New York City. A negociação com o Sarrafiori foi aí importante porque ele usou o Germancano aí meio que espécie de intermediador nessa negociação. Ele ligou pro Cuesta, o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, para ter referências aí do jogador Sarrafiori. Disse que era um bom jogador, que era um bom garoto, e em seguida ligou para o Sarrafiori, conversou com o Sarrafiori, falou para ele vir pro Vasco, conversou sobre as coisas aqui do nosso clube. Inclusive o Germancano colocou a sua esposa para conversar com a esposa do Sarrafiori e tudo casou certinho. O jogador veio pro Vasco, assinou o contrato aí e disse que está muito feliz em vestir a nossa camisa. O Vasco ainda não definiu a data da apresentação do atleta, mas ele já está contratado, meio campista aí, canhotinho, 23 anos aí, vindo do Internacional por empréstimo de uma temporada aí com a nossa camisa. Até o final dessa temporada o jogador irá ficar aí vestindo a nossa camisa do Vascão. Muito bom aí como conduziu o Alexandre Pássaro, está fazendo um baita trabalho à frente do Vasco, muito profissional, coisa que a gente não vê no Vasco, meu amigo, há muito tempo. Sempre teve amadorismo aí nas diretorias do Vasco, nas antigas diretorias do Vasco, também aí no comando das presidências antigas do Vasco, principalmente na época do Eurico Miranda, que ele mandava, os outros obedeciam. Isso é um amadorismo sem fim. Não é bem assim que funciona o futebol. Agora parece que o Vasco vem mudando aí essas características do passado, e agora o Alexandre Pássaro está tendo todo o respaldo aí para trabalhar e trabalhar bem no futebol do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas histórias aí envolvendo as negociações de jogadores que o Vasco contratou e também que o Thales Magno acabou deixando o Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar aqui do Andrei. O Andrei que vive uma situação aí de renovação com o Vasco. Dias atrás, segundo algumas informações, o jogador não havia sido contactado ainda pela diretoria do Vasco e também o seu staff para buscar aí a renovação. O jogador tem um contrato encerrando no final de dezembro de 2021 e já poderia até mesmo, quem sabe, assinar um pré-contrato com outro time. Só que já tem informações que o Vasco já iniciou as conversas para tratar essa renovação com o Andrei. Vai exigir algumas coisas, né? Que ele ajude o Vasco a voltar para a primeira divisão, algumas metas que ele terá que cumprir aí para renovar esse contrato com o Vasco. A gente espera que ele consiga cumprir essas metas, ajude o Vasco a voltar para a primeira divisão, jogando um bom futebol, como ele vem jogando, né? Que ele não caia o futebol dele, como eu gosto sempre de falar aqui no nosso canal. O Andrei, todo início de temporada, ele começa voando. Campeonato Carioca ele destrói, ele deita, mas começa Campeonato Brasileiro, o jogador cai demais no seu futebol, esquece de jogar bola e vira um jogador muito fraco. A gente viu no ano passado como que foi ruim o desempenho do Andrei, foi péssimo para falar a verdade. Muitos gols o Vasco levou por culpa dele, falha de marcação, o jogador caindo todo momento dentro do campo, pedindo falta que não era. E isso aconteceu muito com o Andrei no ano passado e por isso que ele ficou a maior parte da temporada no banco de reservas. Agora retomou a vaga de titular, parece que está tendo a confiança do Marcelo Cabo, até porque ele está jogando bem, dando assistência, fazendo gols. A gente espera que ele continue assim na Série B, um campeonato difícil, não vai ser do mesmo nível da Série A, longe disso. A gente tem sempre que lembrar que a Série B é difícil sim, é um campeonato chato, mas não é a Série A. A Série A tem times tecnicamente superiores ao Vasco, times aí financeiramente
financeiramente muito superiores ao Vasco, que pode contratar aí jogador de seleção, jogador aí de nível de Europa, como o Grêmio contratou o Douglas Costa. Na Série B não tem isso. Série B tem time enjoado, tem time aí difícil, mas o Vasco é o maior time que está na Série B e tem que fazer valer esse favoritismo, fazer valer a camisa do Vasco. O Vasco, na minha opinião, é maior que o Cruzeiro, é maior que o Botafogo, é maior que todos esses outros times grandes que estão aí na Série B, times que foram campeões brasileiros, porque a torcida do Vasco ela é gigantesca. O Vasco com certeza tem que lutar por isso e voltar para a primeira divisão. E esses jogadores que estão no elenco do Vasco ajudar o nosso clube. O André precisa continuar jogando bola para ajudar o Vasco, porque ele é um dos caras ali no meio campo do Vasco, é o homem que leva a bola para frente e começa, inicia as jogadas do Vasco. E a qualidade dele que ele tem vai ajudar demais o Vasco nessa Série B. E torcemos aí por uma renovação do jogador. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida aí, se Deus quiser, com o título do Vasco, Vasco e Botafogo. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos.